Às vezes, o que a gente chama de fracasso é apenas o desvio que Deus usa para nos colocar no caminho certo. Mas é difícil entender isso quando tudo desmorona, quando o que a gente planejou por anos se desfaz em segundos, e a única coisa que resta é o silêncio e a dor. Foi mais ou menos assim com ele, um homem simples, cheio de sonhos, mas que acreditava demais na própria força e de menos no propósito divino. Desde jovem, ele sempre quis vencer. Queria provar para si mesmo e para o mundo que era capaz. Trabalhou duro, acreditou, lutou, fez planos, se arriscou, se sacrificou, acordava cedo, dormia tarde e dizia para todos: "Um dia eu vou chegar lá." Mas o lá dele era um lugar que só existia na cabeça, um ponto no futuro onde ele acreditava que finalmente seria feliz. Durante anos tudo parecia caminhar bem. Os negócios iam bem, o nome começava a ganhar respeito e o coração dele se enchia de orgulho. Ele dizia que era grato a Deus, mas no fundo começou a achar que o sucesso era fruto apenas do próprio esforço. E é assim que começa a queda de muitos, quando o eu fala mais alto que o Deus pode. Mas então, como costuma acontecer com quem está sendo preparado, o chão começou a sumir sob os pés. Um negócio que deu errado, um investimento que desmoronou, uma amizade que se revelou interesseira. Em pouco tempo, ele perdeu quase tudo: a empresa, o dinheiro, os amigos e, principalmente, a fé. Ele olhava para o teto e perguntava: "Por que, Deus? Por que comigo? Eu só queria vencer." Mas a resposta não vinha. Só o eco do próprio desespero. Foram dias longos, noites intermináveis. A comida perdeu o gosto, o sorriso desapareceu e a esperança virou um fio prestes a se romper. Aquele homem que um dia sonhou em conquistar o mundo agora mal conseguia sair da cama. O fracasso havia se tornado uma sombra que o acompanhava em cada passo, um peso que ele carregava no peito. Até que, um dia, no auge da dor, ele fez algo que não fazia há muito tempo. Ajoelhou-se, e ali, no chão frio, com o coração em pedaços, ele disse: "Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais força. Se for para continuar, me mostra o caminho. Mas, se for para desistir, me dá paz para aceitar." Foi a primeira oração sincera que ele fez em anos. E foi também o início da virada. Porque Deus, às vezes, precisa permitir que tudo desmorone para reconstruir algo muito maior, de dentro para fora. O fracasso, na verdade, era o início do resgate. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Pequenas coisas. Um amigo verdadeiro que ligou, uma nova ideia que surgiu, uma paz estranha que começou a preencher o peito. Ele percebeu que o que havia perdido não era tudo. Era apenas o que o impedia de enxergar o essencial. E o essencial estava ali o tempo todo. A fé que ele havia deixado de lado, a família que continuava ao seu lado mesmo sem ter nada, o propósito que o tempo inteiro tentava chamar sua atenção, mas que ele ignorava, ocupado demais, correndo atrás do sucesso. Um dia, enquanto caminhava sozinho na beira da estrada, ele olhou para o céu e sentiu algo diferente. Não era vitória, não era conquista, era rendição. Pela primeira vez, ele entendeu que perder tudo foi o jeito que Deus encontrou para salvá-lo de si mesmo. Naquele instante, ele percebeu: o fracasso não foi um fim, foi um recomeço. E talvez essa seja a lição mais difícil de todas: entender que Deus não destrói para punir, mas para reconstruir em bases sólidas. Ele voltou a trabalhar, mas agora com outro propósito. Não queria mais provar nada para ninguém. Queria apenas fazer o que era certo, com fé, humildade e amor. Aos poucos, a vida começou a florescer novamente. O dinheiro voltou, o respeito voltou, mas ele já não era o mesmo. Agora ele sabia que sucesso sem propósito é vazio. E foi nesse novo tempo que ele passou a enxergar as coisas com clareza. Ele entendeu que as perdas o ensinaram mais do que qualquer vitória, que o não de Deus em muitos momentos era, na verdade,
espere, estou te preparando. Que o deserto foi o treinamento. E que no fim das contas o fracasso havia salvado a vida dele. Porque se ele tivesse continuado no caminho da arrogância, talvez tivesse conquistado o mundo, mas perdido a alma. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o que realmente importa? Hoje, quando ele conta sua história, as pessoas se emocionam. Acham bonito ver a superação. Mas o que poucos entendem é que não foi força, foi fé. Que não foi sorte, foi graça. Que não foi o fim, foi salvação. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Que esse momento difícil que você está vivendo pode não ser o fim de nada. Pode ser o começo de tudo. Que esse fracasso, que parece te destruir, pode ser justamente o instrumento que Deus está usando para te redirecionar. A vida às vezes nos desmonta para nos ensinar a nos reconstruir com propósito. Deus tira o que não é dele para colocar o que é. E o que é dele permanece. Então, se hoje tudo parece ruir, não perca a fé. Talvez Deus esteja te salvando de um caminho sem volta. Talvez Ele esteja te ensinando o que realmente importa. Porque quando o homem fracassa, Deus começa a agir. Quando tudo desaba, Ele ergue algo novo e muito mais forte. E quando você olhar para trás, vai perceber que o que parecia destruição era, na verdade, libertação. Afinal, foi o fracasso que salvou uma vida. E pode ser o seu também. Agora me diz, você já viveu um momento assim? Um fracasso que, no fim, te fez enxergar o verdadeiro propósito? Compartilha aqui nos comentários. Sua história pode ser o sopro de fé que alguém precisa ouvir hoje. E se essa mensagem tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, toda semana, a gente reflete sobre a vida, o tempo e o que Deus faz quando tudo parece perdido. Lembre-se, o fracasso nunca é o fim quando você caminha com fé. É só o começo daquilo que Deus sonhou para você.